nossa chefe hoje tem uma missão muito difícil, Gabi. Eu tô muito agitada de verdade, tô muito acelerada. Esse momento para nós é muito especial. A gente está no primeiro Talking Test do Brasil orgânico. É uma história que vai ficar registrada para que a nossa agricultura familiar, para que o nosso agro orgânico venha de fato a ter cada vez mais espaço e chegar na casa do brasileiro cada vez mais. Que é essa responsabilidade feminina e essa multitarefas que a gente tem de abraçar o mundo, sendo necessário ou não, e a partir disso nos desconectar com a nossa essência. Me explica um pouco como é que isso funciona na vida da gente e por que a gente tem tanta dificuldade, apesar de ter recurso para se acalmar e para se reequilibrar. Sim. Bom, primeiro, obrigada, viu, pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Bom, eu vou falar um pouquinho disso que você perguntou. Não tem como a gente falar de uma vida saudável sem passar pela alimentação, né? Só que não é só a alimentação, é o estilo de vida, né? Porque é como você falou, recursos nós temos. Olha essa feira, quantos recursos que a gente tem para se alimentar melhor. Não significa que a gente se alimenta bem, né? A gente tem algumas escolhas. E não necessariamente a gente consegue colocá-la no nosso dia a dia, que é o mais importante. Porque esporadicamente a gente até faz alguma coisa saudável, né? Tipo, eu vou num restaurante biodinâmico, vou tomar um café especial e não sei o quê. Mas por que não na nossa vida cotidiana? E antigamente, eu não acho que a gente tem que voltar como tudo era antes. Mas adaptar e usar o que foi bom. A história serve para isso, né? Para a gente olhar e fazer a adaptação de acordo com a nossa realidade. Então era muito comum nas casas antigamente terem produtos. E eles eram orgânicos, eles não eram tão... porque não tinha tanta quantidade. Porque um dos grandes problemas das toxinas dos alimentos é a grande produção, né? Porque eu tenho, por exemplo, uma horta na minha casa, que tudo isso aqui que eu trouxe, por exemplo, foi da minha casa. Né? As ervas. O que a gente tem aqui? Vamos falar só para quem está em casa e para quem está aqui com a gente. Aqui a gente tem boldo do Chile, que eu vou até explicar, tem uma diferença, né, do boldo do Chile e do boldo brasileiro. O boldo brasileiro é aquele mais peludinho, sabe? Um pouquinho maior, e esse aqui é o do Chile. Ele é mais funcional para o estômago, para o intestino, para a gente tomar quando a gente está com uma má digestão. E esse aqui, o boldo do Chile, há algumas pessoas que fazem ele frio. Você quando está com muita dor de cabeça, porque muitas vezes a gente está com alguma dor e não necessariamente a dor é daquilo. Então eu estou com dor de cabeça. Você pode estar com alguma disfunção no seu fígado e aí te dá dor de cabeça, por exemplo. Não só, mas também. Então você pode, conhecendo o seu corpo e fazendo certas análises e adaptações e experimentando. Então, por exemplo, esse boldinho do Chile aqui, ele é mais para o fígado. Então, quando pessoas que têm de ressaca, ou tem o hábito de beber, ou com muita gordura no fígado, fazer o uso desse chá, ele é muito bom. E uma das coisas que eu falo dos chás, das ervas em si, dos nossos produtos naturais, é que a gente não precisa ficar doente para usá-lo, porque daí realmente o efeito é menor. Então, se você já está com seu fígado destruído, o chá de boldo não vai adiantar. Agora, se você faz um uso regular do boldo ou de várias ervas e tem uma alimentação saudável, talvez você não precise do remédio ou de um outro tipo de intervenção. Porque eu penso que é sempre com um preventivo, né? Sim. Como uma coisa que você faz antes e não tão imediatista. A nossa vida, voltando ao começo da nossa conversa, acabou ficando assim, né? A gente foi naquele imediatismo e faz o que dá. Estava até no almoço com uma amiga hoje que a mãe falou, nossa, que eu larguei a alimentação. Então, uma das coisas que era mais importante, por exemplo, na China antigamente, a pessoa mais sábia era que ia para a cozinha. Era ela que comandava, que fazia comida para a família. E hoje em dia, não necessariamente é uma prioridade isso. Tipo, quantas vezes você não sabe quem faz a comida para você, no restaurante que você vai, a não ser que você conheça o chefe. Mas muitas vezes você não sabe, ou não faz nem questão de saber. Né? Então, às vezes tem uma pessoa que trabalha na sua casa e fala, você pode cozinhar também? Não necessariamente ela gosta. E aí a gente entra com outros fatores sensoriais também, né? Tipo, a pessoa gosta do que faz, ela tá ali com um bom pensamento, ela tá ali gostando daquilo, porque acreditando ou não, a energia ela existe, né? E ela contamina positivamente e negativamente quando a gente está num processo de alimentação, de convivência com pessoas, né? Se uma pessoa que só fala coisas ruins, a gente acaba absorvendo aquilo, né? Sim. Então, o que acontece? O que eu muito sugiro, eu e meu marido, a gente tem uma cozinha de alimentação saudável. Boa parte eu fiz da minha horta. E eu tinha essa curiosidade, sabe? De poder
ter algumas coisas, porque não é possível que seja tão difícil, né? A gente sempre acredita que não é possível que seja. E aí, não que eu é percebi? difícil, né? Não é a questão difícil. do seu interesse, disponibilidade e a constância. Porque hoje em dia aí a gente volta para a questão desse feminino, assim, né? Tipo, a gente tá muito para fora, e a reunião, e não sei o quê, e os filhos, e o marido, e o evento. O encontro, o evento. Então, assim, é uma coisa assim, se a gente não sabe voltar na mesma proporção, é óbvio que a gente vai explodir. E vai para um outro sintoma. Então, você vai ter uma crise de estresse, você vai ter, tipo, uma diarreia ou uma prisão de ventre. Não necessariamente é sobre a sua alimentação, mas o que você come pode impactar negativamente, né? E as ervas, se vocês forem observar, elas são muito antigas, né? Desde que o mundo existe, existem as ervas. Folhas de oliveiras, por exemplo, elas têm benefícios da oliva, assim, é praticamente o elixir da vida. E assim como essas outras ervas aqui. Só que, por exemplo, a gente que é da cidade, e eu imagino que a maioria de vocês seja, quase não tem contato. Uma criança, por exemplo, não sabe o que é uma berinjela. Se você coloca uma berinjela na frente, eu já vi isso na frente de uma criança, só que é isso? Né? Não sabe o que é. Isso acaba sendo grave, porque Sim. Como é que a gente vai... Agora, se você coloca um lanche, um hambúrguer, ele vai comer direitinho e vai saber que é carne, que é o pão e tal. E com relação às ervas, o que eu percebo é que a gente pode ter muito a nossa farmacinha, né? Porque não necessariamente para só usar de forma negativa, quando você está já doente, né? Mas Sentindo usar mal. constante. Por quê? Você pode fazer como chá, como a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer para você de manjericão. Aliás, até eu tenho uma folhinha aqui, ó, de manjericão, porque... Na orelha? É, atrás da porque orelha? ele ajuda a Olha. manter... Eu adoro o cheiro, em primeiro lugar, mas também Calma, porque medicina. ele ajuda a proteger a gente a não ficar tão... Eu quero. Pois é, mas é aquilo que eu falo. Eu você quero, pode quem colocar, quer? você pode fazer tudo. Mas Oxe. se você manter um padrão de pensamento negativo, continuar comendo ruim, não vai ter erva que vai tô com padrão funcionar. bom. Tô com padrão bom, eu juro. Isso te ajuda a manter um pouco você aqui com você, sabe? Tá. Protegida. Então, por exemplo, Legal. Para digestão também funciona muito o alecrim. Tá. Só que ele também ajuda a trazer um pouco de alegria, Opa. né? Não, e tudo que eu falo é não só, mas também, né? Então, assim, se você... E uma coisa que eu fiz, que eu achei muito legal, é que, assim... E aí também essa descoberta, porque tudo a gente precisa descobrir. Precisa sempre ter alguém que fala, né? Uhum. Ai, o que é bom? Aí você precisa de uma nutri, precisa de um médico, precisa de um nutrólogo. Daqui a pouco você tá com um time de amigo, futebol, né? Você tem te toda uma dando assistência. orientação. E você não faz, você comeu hambúrguer à noite escondido. Exato. Eu vejo isso muito, toda Não, hora. e aí assim, por que você não pode descobrir? Quando eu comecei a plantar tudo essas coisas, eu não sabia nada. Eu tinha uma babosa na minha casa, no meu apartamento em São Paulo, que quase morreu. Coitada da babosa, que é quase imorrível, né? E aí eu fui descobrindo, eu fui permitindo ter as coisas, porque, por exemplo, o alecrim, ele sustenta muito ficar sem água, não precisa regar todo dia. Já o manjericão, não, olha aqui, eu trouxe, olha como ele já está murcho. E o alecrim já está intacto, olha aqui. Então é diferente, mas eles estão plantados um do lado do outro, sabe? Então, assim, eu fui percebendo as diferenças de cada um no próprio processo de plantio. Então, por exemplo, a durabilidade. Aqui a gente tem a sálvia, por exemplo, que ela ajuda bastante. Ela sempre foi usada muitas vezes, né? Vocês perguntaram, para trabalhar antibactericida e anti-inflamatório e analgésico também. Então, você faz alguma coisa no começo, você está percebendo que você está, por exemplo, com uma gengivite, que é um processo inflamatório. Você pode fazer um chá de sálvia e tomar. Agora, se você só vai ver quando está uma cratera na sua boca, talvez Claro não. que- Você vai ter claro. que fazer um tratamento um pouco mais profissional e com acompanhamento. E diga-se de passagem, todo remédio ele é usado da essência da Planta. planta, ou da verdura, ou da flor, né? A homeopatia usa muito a flor. Então, por exemplo, o manjericão, além dele ter um cheiro muito gostoso, eu tenho usado... E aí também tem muito isso, tipo, ele serve para isso, ponto, vou tomar isso. Não. Por exemplo, eu gosto do chá de manjericão para, por exemplo, fazer banho. Eu coloco, eu coloco na água, faço, espero esfriar e coloco numa garrafa e levo pro banho. Que demais. E aí eu dou uma limpada, eu sinto uma limpada, Legal. tanto com o manjericão quanto o alecrim. A sálvia, você pode esperar secar. Por exemplo, aqui eu vou mostrar pra você. Vou fazer o chazinho aqui. Faz O que bastante, que eu hein, fiz? Gabi? Que a gente tem Vou bastante gente colocar. pra tomar, hein? Aqui, por exemplo, Todo mundo o que eu quer ficar fiz? bem. Eu esperei secar. Porque que acontece? Muita gente fala até com hortaliças, eu compro, mas estraga na geladeira, né? As ervas eu compro, manjericão principalmente, mas aí murcha logo, vai embora logo. O que você pode fazer? Você espera secar. Então isso aqui, por exemplo, esse aqui é alecrim. Então você deixa ele secando no sol, já fora do pezinho, né? A sálvia também.
Qualquer um você pode fazer. O próprio manjericão, porque o manjericão acabava rápido, eu tinha muito, meu pé proliferou, assim. Eu falei, gente, não tem... Aliás, sexta-feira eu vou fazer aqui um molho pesto com manjericão. Vocês vão gostar. E aí, o que você pode fazer? Esperar secar e guardar assim, ó. E aí você pode usar como chá e como tempero para colocar nas coisas. E aí você não perde, né? Porque muita gente fala, eu perco todas as coisas, assim. Esse daqui é a sálvia. Então, e aí a gente faz também para dar de presente, né? É um kitzinho que a gente faz lá no Instituto com algumas ervas. Isso aqui é a lavanda. Então eu deixei ela secando e depois coloca no potinho e você pode usar e aí fica quase que indeterminado assim a validade, sabe? E quando a gente fala desse feminino, é parar para perceber as coisas, é parar para ter a paciência de ver o alecrim crescer, de ver o manjericão dar o seu tempo, você colher, e depois que você colher, você fazer o chá, você tomar, você esperar, né? No café é a mesma coisa, esperar ficar pronto, curtir aquele cheiro. A gente está perdendo algumas coisas tão básicas, que não precisaria ser assim. E a gente pode escolher colocar na nossa rotina esse interesse, entendeu? De fazer um cuidado pra gente, porque isso aqui é um autocuidado pra gente, para as pessoas ao nosso redor, e desde que o mundo é mundo, entende? Então, assim, tá acabando uma coisa que é muito natural e muito, assim, é como respirar, sabe? Tipo, o que custa você ter algumas ervas e conhecer algumas ervas e usar algumas ervas, fora os tratamentos que tem para as mulheres que trabalham com... Meu marido é psicólogo e acupunturista, então a gente recebe muitas pessoas com uma série de disfunções. A gente sugere, junto com o tratamento, obviamente, para trabalhar com problemas de hipotireoidismo, um monte de problemas hormonais. A gente consegue trabalhar a regulação, mas é claro que não adianta você querer trabalhar, fazer um chá, um banho de assento, por exemplo, para trabalhar candidíase, fazer algumas coisas e continuar comendo açúcar loucamente, né? Não vai adiantar. Agora, se você reduz o açúcar e faz isso, a probabilidade de você se recuperar é muito alta, né? Então, por que não a gente usar a nosso favor os recursos que a natureza oferece? Só que a gente foi ficando distante, né? Sim. E Gabi, aproveitando essa deixa, eu tenho muito por mim, assim, a gente se reconecta em presença aqui, nesse momento. Essa tua presença nos traz essa conexão de volta, mas é como se a gente rapidamente ficasse desatento. Novamente, né? Sim. Você tem algum ritual no sentido de... Eu não gosto muito dos 5 jeitos de fazer as coisas e tal, não gosto disso, mas existe algo mentalmente ali que enquanto você está saboreando o chá, você pode, em relação aos pensamentos, em relação à sua concentração, você pode entregar ali para você mesma em pensamento, e isso vai te ajudar a deixar sua concentração em você mesma e no seu equilíbrio e saúde mais prolongada durante aquele dia, aquela semana. Existe alguma forma de ir se reconectando, ir se lembrando de você através do momento de tomar um chá, por exemplo? Tudo começa no processo, né? Não é só na hora que eu vou fazer o café. Então, assim, eu escolho que é o meu remédio. Tá. Meu remédio é meu plano de saúde. É como se fosse assim, você não paga lá por mês o seu plano de saúde para fazer os exames e tal. Eu escolho fazer o meu plano de saúde todos os dias. Então eu escolho me alimentar melhor, eu escolho ter um padrão de pensamento um pouco mais adequado, eu faço algumas escolhas que me trazem para mim. Então, por exemplo, até ontem você me mandou uma mensagem, você gosta de café? Eu estava no momento, sentada, antes de mexer no celular, tomando meu café. Falei, bom, vou terminar de tomar meu café, vou gostosinho, tirei uma foto para te mandar, porque eu vi, e aí comecei a trabalhar. Tomando café também, mas eu paro. Então, esse par é parar de falar, de fazer, de pegar o celular, de ficar enlouquecidamente mandando mensagem. As pessoas que estavam aqui antes falando da amamentação, né? A questão da qualidade. O que eu percebo é a qualidade é mais importante do que a quantidade. Então, por exemplo, eu vou parar para tomar um chá, não é uma fala, sabe? Eu vou parar para tomar um chá. Eu sento e tomo um chá. Agora, se você... E o que eu percebo que acontece com muitas pessoas, mães, pessoas mais que têm um monte de atividades, é você tá fazendo chá, aí você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, tá falando com alguém, preparando a outra comida, aí tá dando mamar pra criança, falando no celular. Cadê a qualidade de nenhuma das coisas? Ou seja, seu filho não tá com a sua melhor qualidade, você não tá colocando a melhor energia aqui, você tá fazendo uma comida, você vai esquecer, vai derrubar e tal, não tem qualidade. E aí você se sente uma bosta, porque você fala, meu, eu não faço nada direito. Né? Então eu escolhi fazer menos coisas com mais qualidade. E eu preciso dizer que a gente vem de uma geração, Gabi, que a gente ouviu
que era um valor a mulher fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu vou te confessar que isso acaba com a gente, até no entendimento e na compreensão do que é cuidar da gente de verdade, cuidar do próximo, cuidar da sociedade. Porque aprendemos que quanto mais você cuida, quanto mais você faz, e principalmente para poder conquistar um espaço, né, ao sol. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma compreensão e um dia a dia diferente, mas muitas mulheres ainda lutam e brigam muito com seus dias para superarem a presença masculina nas atividades do dia a dia. E aí, como é que elas fazem? Se sobrecarregando com essa multitarefas que você acabou de relatar. A gente aprendeu assim, Gabi. A gente aprendeu que isso era o certo. Mudar essa consciência é um dever, a gente está fazendo isso com a comunicação, mas qual é a tua dica para a mulher que chega, mulher ou homem, né, que chega em casa e precisa conquistar o seu tempo em família? Porque não é fácil. Quando você está em família, você está sendo disputado, a tua atenção, ela é consumida na maior parte das vezes, né? Sim. Eu sempre parto por dois princípios, são duas coisas. A gente não aprendeu, a gente aprendeu a ser de um jeito. A gente pode aprender a ser de outro. Desaprende e aprende de novo. Então a gente aprende outro. Então assim, claro que pra mim, por exemplo, foi um exercício gigante ficar sem fazer nada. Parar. Porque senão assim, tô perdendo tempo. Eu sentava, mas ficava balançando o pezinho assim. Exatamente. Tipo, acelerando, já deu. Né? Tipo, 5 minutos, já deu. Poderia estar fazendo... Eu podia estar fazendo outra coisa. Então, eu podia estar junto fazendo a unha. Mas vai falando aí que eu vou ouvindo fazendo a unha e tal. Você não tem qualidade. Então, assim, é um exercício, tá? Aí, a outra coisa que eu falo, que estar disposto e disponível a querer aprender um novo olhar. É ter um novo olhar para as mesmas coisas. A sua vida vai continuar do seu jeito. Por que não ter um novo olhar? Para a alimentação, para o padrão de pensamento, para as escolhas. Então, assim, eu lembro quando eu comecei a escolher comer orgânico, foi a fase que eu estava mais sem dinheiro na minha vida. Mas eu falei, eu tenho que fazer algumas escolhas. E foi a partir daí que começou a mudar, a melhorar meu padrão de vida, minha qualidade de relações, de oportunidades, porque eu fiz outras escolhas. Sim. Né? E aí eu digo que essa é você está disposto a ter um novo olhar para as mesmas coisas, para se escolher priorizar o nada ou não fazer nada. E a outra é o planejamento. Então eu vejo que muita gente fala, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Mas você tem tempo para ficar 1h30 no Instagram. Mas você tem tempo para assistir uma série no Netflix. Mas você tem tempo para fazer outra coisa que você escolheu fazer, né? Que não é só o fato de trabalhar, né? Claro que tem muita gente que tem muito mais dificuldade. É bom não deixar ferver, tá? Só fizemos quase ferver. Estamos fazendo não duas coisas ao mesmo necessariamente tempo. É ruim, tá? Mas é bom porque você apura. E tem algumas ervas, por exemplo, o boldo, que é bom apurar. Mas outras é só você jogar no quente. Isso também você vai aprendendo. E também não tem uma regra, não pode ser assim. Porque muito bem. Quando a gente esquenta o alimento, a gente usa outras propriedades que a gente só tem quando esquenta. Sim. E tem outros que você come frio e sem esquentar, que você tem as propriedades dele frio. Então não tem aquilo, esquentou, perdeu, esfriou, tal. Você coma dos dois jeitos, por exemplo. Essa do planejamento é você poder organizar melhor a sua rotina. E isso eu sei que é difícil, mas também é a forma que eu vi para eu ter mais sanidade. Então, assim, eu tenho a minha agenda, eu tenho um planejamento, não sou ortodoxa, assim, cartesiana, mas eu saber que eu tenho, e o prazer depois de ir lá e dar um check, me alimenta para eu conseguir me organizar melhor, entendeu? Então, para mim, essas duas escolhas, assim, aprender um novo olhar e colocar um pouco mais de organização e planejamento na minha rotina, desde a hora que eu acordo até que eu vou dormir, com tudo. Tá. Muito bem. Muito bem. A gente está falando de ervas naturais, né? Que você tem em casa, que você cuida de modo orgânico. E a gente tem, hoje em dia, no mercado, inúmeras opções de orgânicos. Sim. Então, certificados, você pode fechar os olhos e saber que você está levando para dentro de você esse alimento puro da mesma forma e que valoriza o trabalho do agricultor e que tem rastreabilidade. Legal, isso deve ser assim, porque eles desidratam e fazem, é puro. Então, você pode carregar. A gente vai fazer, assim, pode, na bolsa. Para ter na bolsa. Tô aqui pensando, tô aqui pensando, tem, né? Tem, você vai ao banho, enquanto tá no banho, você já programa que depois do banho é o teu chá, é o momento do teu chá. E aí ele tá na bolsa. Exatamente. Então não tem desculpa, né? Você a gente pode tem escolher. opção. Tá. Exatamente. Tá, eu quero provar primeiro o seu, vamos. Então, mas a gente vai fazer aqui, ó. Tem que dar uma chacoalhadinha, tem todo vamos fazer nesse? Tem um processo, vamos. Mas eu quero provar o seu primeiro. Esse aqui. Eu preciso me acalmar primeiro. Mistura de boldo, que ajuda a trabalhar bastante o fígado e a digestão, e o manjericão.
Na dúvida, manjericão é sempre bom, porque o manjericão eu não sabia nem que dava para fazer chá, porque ele é mais, a gente usa para cozinhar, sensível, né? Para molho de tomate, né? Fresco, adoro. comer ele fresco. Mas eu achei maravilhoso o chazinho de... E outra coisa, gente, se vocês puderem, exercitem como novo olhar, né, do que eu sugeri ali, Nossa, que cheiroso. Experimentar os chás sem adoçar. Eu sei que é um desafio, que pode ser muito mas deem essa chance. E o café também. Para você, sim, principalmente café bom. Porque, gente, claro, o café bom, você começa... Esse daqui, a gente vai falar dele, é mais do que bom. Isso aqui é biodinâmico. Porque assim, o que acontece? Quando você coloca açúcar, você não está usufruindo do gosto daquilo. Você está tomando açúcar com alguma coisa, né? Então, assim, nem precisa ser bom. Basta botar açúcar lá, você pode tomar qualquer coisa. Agora, quando você faz uma coisa boa, tenta aproveitar, extrair aquilo, sabe? E trabalhar as suas papilas gustativas, porque elas não nasceram como estão. E a maioria da nossa papila gustativa está adormecida pelo excesso de sal e o excesso de açúcar. Isso a gente já sabe, não é um segredo. E todo mundo tem, por isso que a gente gosta de tacar sal e comer coisa bem doce. Já que você falou dela estar viciada nisso, você acha que desintoxicar o nosso paladar com chá funciona? Em jejum, eu gosto de tomar, por exemplo, água com limão, porque ajuda até a dar uma limpada no organismo. Mas qualquer chá você pode tomar em jejum de manhã, que ele ajuda também. Sabe? Um chazinho morno natural, mas experimenta tomar sem adoçar. Ou então você põe um fio de alguma coisa só e vai diminuindo. Porque aí você aproveita daquilo, sabe? Porque muitas vezes a gente não absorve os nutrientes, justamente porque ele está misturado com outras coisas. E aí nem adianta falar que é orgânico. Porque se você tá lá atacando um monte de coisa, não precisa nem ser orgânico, sabe? O café é a mesma coisa. Quando você começa, por exemplo, se você for acostumado a tomar café ruim, você tem que botar açúcar para ele ficar bebível. Agora, se você começa a experimentar um café bom, gostoso, de qualidade, você começa a treinar o seu paladar. Não é assim com vinho, tem agora degustação de azeite, degustação de um monte de coisa. Por quê? Porque você começa a apurar. E aí o seu paladar também muda. É claro que ninguém vai falar, que delícia, você tomou a vida inteira com açúcar ou adoçante, de repente você vai tomar um café e você vai falar, Mas experimenta, dá uma chance, né? Começa, adoça com menos, você bota 2 colheres, bota uma, depois coloca mais, né, tipo, tira menos, metade. E você vai tomando, você vai vendo que depois você não consegue tomar nada com açúcar mais, porque o seu paladar já está treinado e que bom, sim. Entendeu? Então eu sugiro que você tome, de manhã você pode tomar e à noite. Um manjericãozinho, um alecrim, que ajuda, ou a própria boldo, ou vários outros para você ajudar na sua digestão durante a noite. Não precisa tomar tanto, senão vai fazer xixi. Toma um pouquinho, assim, de manhã, em jejum, depois toma seu café. E à noite a mesma coisa. E experimentar o gosto, por exemplo, do manjericão. Eu acho uma delícia o chá. Eu adorei. Não tinha tomado. Eu adorei. Tem um... Você consegue... Eu vou te fazer um desafio aqui. Fala. Nosso tempo tá indo... Como é que a gente tá, diretor, de tempo? Me fala aqui. Eu falo horas. Muito bom. A gente vai deixar todo mundo provar, então eu queria que você colocasse pra gente o que tem aqui, ainda pode, que a gente vai entregar para os nossos alunos e convidados aqui. Mas eu queria, Gabi, para quem tá em casa, eu queria que você tentasse descrever o sabor que a gente tá sentindo agora. E não vale falar que é sabor de manjericão. Ixi! Não vale. Como é que você descreveria? Pode fazer poesia. Licença poética liberada. Deixa eu ver. Tchim. Deixa eu tomar, então. É isso. Saúde. Descreve pra gente que tá em casa. Convida todo mundo que tá em casa a preparar isso agora. É um gostinho de abracinho, né? Sabe, assim, tipo, é um gostosinho. Que bom que eu posso me proporcionar isso, assim, sabe? Eu sinto isso. Muito bom. Tipo, um gostosinho, assim. Esse não tá tão forte, porque eu fui fazendo aleatoriamente, assim. Mas se você deixa mais, porque também tem aquelas coisas do chá, de fazer, deixar apurando, fazer ferver depende junto, da não erva, sei o né? quê, depende da erva. Mas também treina você, faz como você também achar melhor, sabe? Se explora, não precisa sentir que tem uma regra. Tá. Vai se explora, Gabi, assim. Então, vamos lá, vou colocar o meu aqui. Pode ser os outros que a gente vai pedir pra produção entregar os nossos alunos. Tá, eu vou deixar a ervinha cair também, tá? Não vou coar, não. Tá, muito bom. Pra vocês sentirem o gostinho. E aí a gente vai preparar o solúvel, que eu nunca fiz também, vai ser minha primeira vez. Eu sou muito fã. É uma família que conquistou internacionalmente muitos países. Eles têm uma presença internacional super legal. É produto brasileiro, é produto de agricultor local. Eles têm as próprias fazendas, mas eles compram produção também. É um trabalho maravilhoso. E o mais legal, assim, é que eles têm um trabalho... Você viu a embalagem que divertida? Então eles vêm trazendo, olha só, aqui ele fala do gelado, né? Eu tomo bastante chá gelado, eu adoro.
É um jeito de conquistar a garotada, né? Porque esse sachê você pode usar tanto com água quente quanto como com água gelada, fria. como Legal. fria. Então a gente... É legal porque a gente tem... Eu queria pedir, produção, Cauê, leva pra gente, ó. Pode entregar, pega no copinho por baixo, assim, pra não tocar na borda. E aí você pode ir entregando um pra cada um, por favor, na plateia. Pode ir, tem licença aqui das câmeras pra fazer isso. Quero que todo mundo sinta o que a gente tá sentindo. E vamos lá que a gente tem mais receita vindo por aí. Pode parecer sem gosto, tá? Mas não, mas gostoso. não é sem gosto, não. Eu senti gosto. Não, eu digo pra quem, né, não tá acostumado, né? E aí eu queria fazer o solúvel, Gabi, contigo. Vamos fazer? E depois queria muito fazer um cafezinho. Ai, claro. Eu não tô sentindo cheiro de café nesse lugar, gente. A gente tá num evento maravilhoso, eu quero sentir cheiro de café. Fora a memória, né, que a gente tem olfativa das coisas, Sim, né? eu fui criada com café, né? Minha família, metade é de Minas Gerais, metade de Ribeirão Preto. Então a gente, não, assim, tudo é desculpa pro café. Tomar um café. E aí a gente ficou com isso no jornalismo, na redação, o que a gente mais tem é café. Ah, sim. Então a gente adora. Porém, a gente toma muito café ruim no Brasil hoje. Então é muito importante a gente falar do bom café. No mundo todo, é? Não, no Brasil acho que é até menos. É mesmo? É chafé na Europa, por exemplo. Então não é uma coisa do Brasil, não. Uma coisa que é bom é também a gente começar a olhar pra gente com outro olhar também, sabe? O Brasil tem excelentes produtos de café. Nós temos excelentes cafés. Exato. A gente tem uma natureza maravilhosa que nenhum outro país tem como a nossa. Então, assim, a gente tem muita coisa boa. Sim. É bom a gente começar a também trazer esse olhar de ver o que a gente tem de bom e reforçar. Sim. Sabe? Então, assim, nosso café é excelente. Eu nunca vi café melhor. Eu vi os do Quênia, que eu gosto muito de apreciar café, que também são bons, mas assim, aqui a gente não fica pra trás em nada de café, porque a gente vê a qualidade de certas fazendas que fazem, como essa aí que você tá mostrando, que eu vou experimentar agora. Você vai? Vamos fazer o solúvel? Vamos ver como é isso? Água quente ou água fria? Vamos lá, a forma como eu aprendi. Acho que vamos fazer de água fria? Que aí o pessoal pode provar das duas formas, Então, põe o sachê e depois põe o sachê, põe a água e chacoalha. Tá. Dá uma chacoalhadinha. Só pra vocês saberem, esse aqui é natural. É o sabor natural. É isso aí. Chamate solúvel. Você estava me contando que você não toma muito mate no dia a dia por causa da cafeína. É, o mate no sentido gaúcho, né? Que é na cuia, assim. Eu achei que era esse mate, sim. sabe? A origem foi, né? Mas hoje, imagina, chega nos grandes centros, a galera precisa de coisa prática, né? Sim. Então já vem... Deixa eu ver. Cheiroso de mate. Né? Orgânico, certificado. Aqui. Isso, ótimo. E aí o pessoal pode ver também. Não, mais fácil que isso, gente. Só dentro na boca. Impossível, né? Esse sachêzinho dá pra fazer até 1 litro, né? Parece. Sim. É exatamente a quantidade dessa garrafinha. Mas aí é claro, como você falou, né? Tem gente que gosta mais com mais água, tem gente que gosta mais forte, exato. E aí você vai ter que dar uma chacoalhadinha aí, não põe tanto não. Vamos ver. Muito bem, eu já vou pegar aqui a nossa outra chaleira, a gente já vai pro café. Muito bem, muito bem. Figo, a gente tá aguardando. Muito bem. Bom, acho que deu, né? Deu. Deixa eu ver. Tá misturado? Totalmente misturado? Vamos. Esse aqui vai ser o filtro, hein? Que bonito, né? Ficou bonito. Ficou. Dá vontade de virar, assim, né? Pra matar a sede. Hoje não pode, a gente tem que dividir, tem que compartilhar o pão. Bom, fazer mais um pouquinho para cada um, né? Gostoso? Eu amo mate. Nossa! Então, quando eu comecei a comer as coisas sem açúcar, o chamate, aquele mate lá do Rio, eu já não aguento tomar tanto, porque eu acho muito doce. Então, o mar é isso, né? Aqui ele tá, se não me engano, o que você usou, deixa eu ver, o natural, ele tem estévia, não tem? Deixa eu ver. Porque aí a gente entra num lance, rapidinho aqui pra gente finalizar, a gente tem que fazer o cafezinho ainda. A gente entra num lance, deixa eu ver, esse não tem não, esse não tem. É só o saborzinho mesmo do mate. Não tem. O que acontece é que a gente entra numa questão, né? Eu converso muito com as marcas, no desenvolvimento de produtos é um desafio, né? Porque como você falou, o brasileiro tá acostumado com aquele doce do açúcar, tá acostumado com aquele sal, do excesso de sal, da rotina fora de casa. Mas eu adorei. Ele é docinho, né? Mas não é tão doce, não, né? Não é. Igual aquele mate lá do Rio. A gente vai ter a presença desse café da Fazenda Giori. A gente está com o Fabrício aqui, a Carmen.
É uma família que está entrando agora em São Paulo com café. E eu falo família porque eu tive contato com eles essa semana. Eu tive a oportunidade de bater um papo. E sabe aquele papo de café? Que você não quer nunca mais acabar? Você começa a conversar e só faltou coar o café ali, passar o café junto. Sim. Eles são assim. Meu microfone, bem-vindo. Bem-vindo à nossa cozinha bagunçada e muito cheirosa. Tudo bem? Tudo bem, cara. Estou congelando ali. Enfim, nós temos o café torrado e moído e o café em grãos, né? Robusta puro ou café canéfora, né? Puro. As variações sensoriais desse café, elas decorrem da própria fruta, do próprio grão do café. Então, você tem os sensoriais de chocolate amargo, caramelo, tudo, mas é a decorrência do próprio terroir e do próprio grão de café. Então, isso vem naturalmente dele, do processo de torre e também do processo de produção. Fala pra gente em que região vocês estão lá. A gente está em Cachoeira de Itapemirim. É uma região mais baixa, uma região típica de plantação de canéforas, né? Não é uma região mais alta, então nós temos aí um café diferenciado. É um café pouco conhecido do público, do grande público, porque ainda, né? Porque o pessoal está todo mundo acostumado, né, com o café arábica, 100% arábica, nós estamos oferecendo hoje em 100% canéfora. Dificilmente a gente encontra no mercado café puramente produzido com um grão canéfora. E dificilmente a gente encontra porque essa produção é complexa, né? Ela envolve inúmeros fatores e também existe uma escolha da família de poder ter ali todas as opções na produção de café e escolher por esse. Conta pra mim rapidamente, eu vou te entrevistar com muita calma durante a semana, mas eu não resisti, a Gabriela quer saber como foi essa escolha e o quanto é complexo a produção do biodinâmico. Então, a família já há algum tempo, né, optou por abolir completamente produção com adubos químicos, com melhoradores químicos no café, até para melhorar também a saúde da própria família, dos colaboradores e levar isso para o público. Então, e na sequência, a conexão com a Terra, ela também é uma conexão com o universo, e isso é refletido na forma como nós trabalhamos o produto, na forma como nós trabalhamos a Terra, e a gente quer levar isso também para o consumidor final através do café já pronto para consumo. Maravilhoso, vocês estão de parabéns, Fabrício, de verdade, que não só lá na região de vocês, mas agora em São Paulo, que a gente possa sentir realmente tudo isso que vocês trazem no café. Gabriela, todo esse trabalho que eles fazem é super difícil. Produzir biodinâmico, produzir orgânico já é difícil. Produzir biodinâmico é muito mais, é mais ainda. Fatores, né, é mais ainda. Porém, acredito eu, e aí a gente vai deixar ele voltar para a plateia com um chazinho, porque ele estava com frio, por favor. Digo eu que, aqui o seu chá... A temperatura de congelamento do capixaba é de 20 graus. Sim. É o verão, né, do gaúcho. Então a gente chega aqui e começa a sentir um pouco disso. É verdade. E você pegou o pior momento de São Paulo, porque nem nós estávamos acostumados com tanto frio. Então, enfim, você está trazendo o café numa ótima hora pra gente. Já salvou minha vida hoje. Gabi, produzir biodinâmico tá é uma coisa maravilhosa. Sim, eu morei numa fazenda biodinâmica na Inglaterra e assim, são muitos fatores. Então não é fácil e realmente é um trabalho muito importante, assim, muito trabalhoso, sabe? Então é importante reconhecer, né? Porque muita gente fala assim, às vezes, que o produto orgânico, né, que tem muito isso, é mais caro, né? Mas ele tem um processo também muito mais elaborado, sabe? Então nunca é injusto, sabe? Sim, tipo, na maioria das vezes, porque realmente tem muito mais coisas envolvidas que apenas a plantar e colher, sabe? E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, por exemplo, são vários fatores que ninguém sabe. Aí por isso que se você olha 2 cafés, um biodinâmico, outro não, ou o próprio orgânico, você fala, nossa, mas é muito mais caro, porque todo mundo acha que é só plantar e colher. Se for, realmente é mais caro. Agora, quando você sabe o que tem dentro de uma produção orgânica, os fatores positivos e negativos, e na biodinâmica é mais ainda, é orgânico mais um, né? Exato. É mais ainda. Sim. Então, assim, é bom conhecer. Então, conheçam para ver o consumo consciente, né? Porque o consumo consciente tá não só em consumir, mas entender. Porque daí, quando você começa a estudar, a se conhecer, você não fica tão
como uma pessoa que falou, ovelha de manchete, né? Sim. Você não fica ignorante, então Sim. você consegue discernir e não ouvir só, alguém falou, eu repito. E digo mais, assim, pra gente finalizar e vou te deixar fazer o café. Pode fazer? Pode, por favor. Deixa eu só mostrar aqui, ó, que você falou, esse filtro é de filtro, algodão. algodão Olha que legal. orgânico. Massa, né? É lindo demais, lá do Manifesto Orgânico. Todas esses aventais, essas roupas que estão no cabide são feitas com algodão orgânico, que é um outro processo que a gente pouco fala no Brasil e que é muito importante, que é louvável e que a gente tem que falar cada vez mais. O trabalho do algodão orgânico é algo fantástico, maravilhoso. Para fazer o filtro do café, o tipo do filtro faz diferença também na textura e no gosto do café? Claro que faz. Porque tudo interfere, ainda mais com uma água que você está colocando aí a 92 graus, né? Cuidado, essa aqui Gabi. tá fervida. Ai, que cheiroso. Cadê o negócio de botar embaixo? Que cheiro. Nossa, uau! Seria incrível isso. A gente pode pôr. Dá pra ser, pôr aí? Pode ser. Eu posso tirar daqui. Daqui. E dá devagarzinho nos copinhos também, o que você acha? Você vai pondo bem devagarzinho? Também dá. Peraí que a gente se entusiasmou com o cheiro do café e esqueceu a caneca. Deixa eu só dar uma lavadinha aqui, Tá. ó, já tirei. E aí a gente põe aqui. Tá. Aí, Muito gente, bem. o chazinho que vocês tomaram, o da erva, o ideal seria ele realmente ficar um pouquinho descansando para apurar mais o gosto, tá? Do manjericão e da sálvia que eu coloquei. Tá. Agora ele tá mais levinho. Mas isso aqui tudo, vocês Vamos podem lá. levar para casa de vocês, tá? Se vocês quiserem para fazer em casa. A gente tem Deixar aí vários pra pacotinhos aqui de ervas que vocês podem levar. Ai, Só que pegar bom. aqui com a gente. Ai, que delícia. Não, esse cheiro, agora sim o AMB, agora sim, o AMB, a gente tem 4 minutos, o diretor falou, dá tempo de fazer um café em 4 minutos, não dá, Gabi? Fala Multiplica. sério. Multiplica. A gente agora sim fez um AMB digno de um movimento orgânico. Esse cheiro é muito inconfundível. bom, Às né? vezes, eu falo que às vezes o cheiro do café é melhor que o café, às vezes. Acho que Não é tudo. esse porque a gente Sabe- vai experimentar, mas o cheiro do café é algo surreal de bom, né? Você sabe que pra mim, esse cheiro, quando sou eu que faço isso na minha casa, sempre. Na verdade, sou eu que vou pra cozinha sempre. Adorei você falar que antigamente as pessoas Mais sábia, né? iam pra Olha aí, tá cozinha, vendo? né? Porque eu tenho uma paixão por cozinhar, né? Faço mesmo. Mas o café pra mim é muito especial. E esse momento que eu tô sentindo esse aroma saindo, que ele tá fervendo ali e passando, coando, é o momento que eu me acalmo. É antes de tomar o café. Sim. Porque Só eu tem tenho que muito esperar. respeito pelo café. O café faz parte da minha vida, sempre fez, e faz parte de todos os meus momentos de vida. E vem cá, vem acompanhar o café com a gente. E aí, aqui nesse momento, é a hora que eu paro. Consigo fazer todo o meu processo de acalmamento, de meditar. E quando eu provo o café, já não tomo mais café com açúcar, né? Há muitos anos. É quando eu falo, uau, é isso, a gente tá íntegra, a gente tá aqui, tá pronto pro que der e vier. Para os baristas de plantão, eu tô fazendo algo errado, mas tá com licença poética. Então conta, o que é que você tá fazendo de errado? Porque tem pessoas que dizem que o ideal é você fazer, esperar acabar, e tem um negócio de você jogar assim. É a degustação do café, sabe? Mas pra nós, aquele cafezinho passado... Café Tá de mãe, ótimo. café de memória afetiva. Ai, que delícia, Gabi. Eu Muito vou bem. colocar aqui. Posso pegar desse daqui mesmo, né? Vou colocar... Bom, vou pôr pra vocês Pode, experimentar. claro. Vou trocar aqui. E a gente já serve o pessoal. A gente tem açúcar orgânico para quem não consegue tomar sem açúcar da Native, Fica mas o o convite convite é pra para tomar experimentar. sem açúcar porque o Fabrício tá ali e ele não vai me perdoar se vocês colocarem açúcar nesse café. Vocês podem até fazer a Uau. experiência dupla, né? De colocar com Gente. açúcar e ver a diferença dos gostos, assim. Esse café com queijinho do Sítio Biju, você já comeu? Esse Alguma não, eu vez? comi um Nossa, outro ali. você vai amar. Eles têm uma ricota maravilhosa. A É? gente vai fazer já já. É muito bom. Você imagina isso aqui, a gente que vem do interior, com um pedacinho de queijo, meu Deus. Cadê nosso... Você pode servir as pessoas aqui? Porque aí o café tem que ser quente, né? Produção, café para todo mundo. Pode degustar. Quem tá em casa não vai poder provar, mas tá convidado a fazer o café. A Fazenda Giori na internet você encontra fácil. Fazenda Giori. Já tem algum lugar de distribuição aqui em São Paulo? Eles estão será? começando a trazer para São Paulo. O fato de estarem conosco na feira é o momento legal. de lançamento, de Divulgação. expansão, né? Mas você consegue comprar pela internet, você consegue se comunicar com a gente e a gente faz a ponte para vocês comprarem, então não tem desculpa. Maravilha. Muito bem.
É isso. Acho que é isso, né, gente? Você provou? Você provou? Cadê o seu? Não, por favor. Vamos terminar essa aula. Eu te agradeço muito, Gabi. Muita saúde. Saúde com orgânico, saúde com biodinâmico. Delícia, né? Obrigada por nos ajudar a fazer um Brasil mais orgânico e um Brasil mais biodinâmico a cada dia. Todo mundo on.